livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos iniciar essa nova série de pregações. Na semana passada nós concluímos as pregações em cima do Evangelho de João. Durante 21 semanas estivemos aqui na igreja meditando nos 21 capítulos do Evangelho de João. E a partir de hoje nós vamos iniciar essa grande jornada de muitos encontros, se assim Deus nos permitir, passeando por todo o livro do profeta Isaías. E iniciamos essa pregação falando a respeito do verdadeiro profeta. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas se intitulam profetas. Basta com que você adivinhe RG, CPF, aonde a pessoa mora, e você agora é profeta. Se você dá 2 pulinhos para cá e 1 pulinho para lá, você também virou profeta. Se você adivinhar que o Brasil vai ser campeão das Olimpíadas, você vira profeta. Meus irmãos, a maioria dos profetas que se dizem profetas não são profetas, mas são falsos profetas. Por isso nós intitulamos essa série de pregação como o verdadeiro profeta, e nós vamos estudar a vida de um dos maiores profetas, pelo menos o que teve o ministério mais longo de todos os profetas, que foi o profeta Isaías. Ele profetizou durante quase 60 anos no reino de Judá, e ele esteve participando ativamente na vida de 4 reis. Nós vamos estudar. Muitos estudiosos da Bíblia chegam a dizer que o livro do profeta Isaías é como uma mini Bíblia. E não é uma coincidência, mas o livro do profeta Isaías tem exatos 66 capítulos, assim como a minha e a sua Bíblia possuem 66 livros. Dos 66 capítulos do profeta Isaías, nós temos uma divisão muito parecida com a do Velho e Novo Testamento. Durante 39 capítulos, o profeta Isaías vai falar a respeito dos juízos de Deus. E durante os 27 últimos capítulos, o profeta Isaías vai falar sobre as promessas de restauração no povo de Deus. Dito essas coisas, nós já ficamos então curiosos de conhecer um livro tão interessante. E como se não bastasse todas essas informações, nós temos também que no Novo Testamento, o profeta Isaías é o profeta mais falado de todos. Nenhum livro do Antigo Testamento é tão mencionado quanto o livro do profeta Isaías no Novo Testamento. Temos uma passagem bastante edificante em Atos, quando Filipe está evangelizando o eunuco. O eunuco está lendo justamente o livro do profeta Isaías. E graças a Deus ele se converteu. Que assim como aquele eunuco, muitas pessoas possam se converter durante essa série de pregações. Enquanto estivermos aqui explicando acerca dos escritos de Isaías, que muitos possam, através do poder do Espírito Santo, serem regenerados e serem então salvos. Amém? Amém. Isso tudo dito a nível de introdução. Vamos agora à leitura dos primeiros versículos e então vamos orar. Versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouve os céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Senhor, eis aí a tua palavra, viva e eficaz. A tua palavra que nunca, jamais poderá voltar sem antes cumprir tudo aquilo que lhe apraz. Ó Deus, que seja a tua vontade nessa noite abrir os nossos olhos e ouvidos e, acima de tudo, o nosso coração, Senhor. Nos ajuda a aprender de Ti a Tua Santa Palavra. Ó Senhor, nos ajuda a conhecer, pois
O Senhor nos ensinou que ninguém pode te conhecer a menos que pelo teu Filho nos seja revelado o teu conhecimento, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor que é o nosso Salvador e que pela fé temos a certeza que se faz presente nesse lugar. Ajuda-nos. Clamamos como aquela mulher do fluxo de sangue, e se apenas tocarmos a tua orla, Senhor, seremos salvos. Ó Deus, passeia sobre o nosso meio, toca-nos durante essa pregação, quebranta-nos, Senhor, e nos edifica para a tua própria glória, Senhor. Ajuda-nos a ver e ajuda-nos a entender, de maneira que as nossas vidas sejam transformadas, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, gente? Amém. Como inicia o livro do profeta Isaías? Antes da gente falar a respeito desses versículos, eu quero somente que você olhe para o seu irmão e pergunte para ele: você está entendendo? Amém? Esse é o título do nosso sermão de hoje. Você está entendendo? Porque, meus irmãos, nós vamos aprender que o povo de Deus sempre achou que conhecia a Deus. Mas os profetas, eles foram levantados na sua maioria para provarem àquele povo que eles estavam completamente equivocados em relação ao seu conhecimento de Deus. Meus irmãos, grande responsável pelo nosso engano, além de Satanás, é acima de tudo o nosso coração enganoso. Nós temos uma forte tendência de acreditar nas coisas que não são verdade. E temos uma dificuldade muito grande de crer na verdade. Não é à toa que nos escritos paulinos, nos escritos do apóstolo Paulo, muitas vezes ele vai escrever para as igrejas e dizer a expressão: não vos enganeis. Ele está falando não para descrentes, ele está falando para crentes: não vos enganeis. As más conversações pervertem os bons costumes. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Perceba que temos uma forte tendência de acreditar naquilo que nós queremos. Hoje em dia, a palavra religião, ela é muito parecida com a palavra supermercado. Talvez você faça a pergunta: por que, pastor, religião e supermercado são palavras parecidas? Porque religião é um lugar, para a maioria das pessoas, que você entra e escolhe o que você quer levar para casa. Então, aquela pessoa que acredita em reencarnação, ela pode escolher entre budismo, entre hinduísmo, entre espiritismo. Talvez, se você seja uma pessoa um pouco mais centrada e você queira adorar a um Deus único, você pode escolher entre o islamismo, entre o judaísmo e entre o cristianismo. E eu poderia ficar aqui a noite toda falando acerca das milhares de religiões que existem no mundo, onde na maioria delas as pessoas acreditam estar se relacionando com um Deus. Perceba que eu disse um Deus e não o Deus, porque nós sabemos que só existe um Deus verdadeiro. Todos os demais são falsos. É isso que torna o caminhar cristão tão odiado. É por isso que tantas pessoas nos odeiam, e quanto mais chegue próximo o retorno de Jesus, mais as pessoas vão nos odiar, em virtude da nossa profissão de fé. Quando abrimos os nossos lábios, declaramos aos quatro cantos do mundo que só o nosso Deus é o Deus verdadeiro, que todos os demais deuses são falsos deuses, e que todas essas pessoas que não buscarem a Cristo Jesus de todo o seu coração serão condenadas e lançadas no fogo do inferno. É por isso que as pessoas nos odeiam. São esses os temas que tantos cristãos têm medo de falar, porque eles não querem ser odiados. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a igreja que o mundo ama, Deus odeia. Por isso, meus irmãos, é muito melhor para nós ser odiado pelo mundo no momento presente e ser amado por Deus, do que ser amado pelo mundo no momento presente e naquele dia ser lançado no fogo do inferno. Por isso, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda.
Você precisa de uma vez por todas, eu e você, precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça: nós não conhecemos a Deus. Nós achamos que conhecemos. A única forma de conhecer a Deus é meditar de uma forma exaustiva na sua palavra e confiar que o Espírito Santo vai vivificá-las no nosso coração. Porque deixa eu lhe dizer, se você estudar a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, sem o auxílio do Espírito Santo, o máximo que você vai conseguir ser é um erudito, um conhecedor da letra, sem nenhum tipo de comunhão com Deus. Mas o Espírito Santo, que é o nosso mestre, ele nos ensinará a verdade como ela precisa ser aprendida. Perceba, meus irmãos, como é impossível para o homem natural conhecer a Deus. Não se conhece a Deus em uma sala de faculdade de teologia. Se conhece a Deus no dia a dia de uma vida cristã, onde todos os dias, pelo poder do Santo Espírito, combinado com a Santíssima Palavra de Deus, nós somos transformados de glória em glória até alcançarmos a estatura que Deus deseja para cada um de nós aqui na terra, e então sermos levados para a glória, onde moraremos eternamente ao lado do Pai, do Filho e do Seu Espírito. Por isso, meus irmãos, é muito importante que a gente tenha esse tipo de humildade. Todas as vezes que você for estudar a palavra de Deus, é importante que você jogue todos os seus conceitos no lixo. Sabe, é triste ouvir o que nós ouvimos de muitas pessoas que leem alguma passagem da Bíblia e dizem: mas eu penso diferente. Meus irmãos, eu quero só começar com uma pergunta: quem te deu o direito de pensar diferente de Deus? Sabe, Deus não permite que nós venhamos a pensar diferente dele. Mas o melhor de tudo é saber que o pensamento de Deus é maravilhoso a nosso respeito. Por isso vai valer a pena você fazer isso. Se esvaziar de você, para que você possa se encher de Deus. Tome muito cuidado quando você se aproximar de Deus cheio de pensamentos. A forte tendência é que esses pensamentos dificultem ainda mais você conhecer a Deus em espírito e em verdade. Por isso, meus irmãos, nós vamos notar que o profeta Isaías não está escrevendo essas duras palavras para ímpios pagãos. Ele não está profetizando para os jebuseus, para os caldeus, para os filisteus, para os amorreus. Ele não está profetizando para as pessoas que estão distantes do Deus de Israel. Mas ele está profetizando essas duras palavras àquelas pessoas que avocavam aos quatro cantos do mundo serem povo de Deus. O Senhor Jesus usa palavras semelhantes aos fariseus. Os fariseus, em determinado momento, fazem um questionamento a Jesus. Jesus responde o questionamento e ele diz: vocês erram de duas formas. Vocês nem conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora imagine, você dizer isso para um fariseu. Um fariseu passava a vida inteira somente estudando a palavra de Deus. É por isso que muitos deles eram conhecidos como doutores da lei. Eles passavam a vida inteira somente meditando na palavra de Deus. E Jesus vira para esse grupo de pessoas que se achavam doutorados na palavra de Deus e diz: você não está entendendo nada. Percebam, meus irmãos, como essa tarefa, ela por si só é um milagre. Não existe nada mais prazeroso para a alma do ser humano do que entender a Deus. Sabe, meus irmãos, conta a história a respeito de um determinado homem chamado Arquimedes. Arquimedes até hoje é tido como um dos homens mais inteligentes que já passou pela face da terra. E ele descobriu a lei do empuxo. E Arquimedes, ele fica famoso em descobrir isso enquanto ele tomava banho em uma banheira. Quando ele se jogou naquela banheira, ele viu que a água se moveu. E aí ele disse: eureka! Eu encontrei! Sabe, ele encontrou um conhecimento como Isaac Newton, que estava embaixo de uma árvore e caiu uma maçã, e aí ele descobriu a lei da gravidade. Perceba que todos esses
Esses homens, quando se encontraram com conhecimentos seculares e mundanos, eles se encheram de alegria. Quão mais alegria devia existir nos nossos corações quando nós começarmos a compreender a palavra de Deus. Essa é a verdadeira alegria. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Uma das grandes alegrias do cristão é entender e compreender a vontade de Deus revelada na sua palavra. Sabe, meus irmãos, aqui a gente compreende porque a necessidade no mundo de hoje de tantos falsos profetas. Tantos falsos profetas, a maioria das igrejas está lotada de falsos profetas. Por que as pessoas precisam de tantos falsos profetas? Porque elas não conhecem a palavra de Deus. Então elas não têm como ter acesso ao verdadeiro fogo. E assim como os filhos de Arão, eles têm que inventar um fogo estranho. Sabe, aquela passagem onde os filhos de Arão são mortos por Deus, por colocarem fogo estranho no santuário de Deus, é bastante interessante, porque poucos versículos antes, no capítulo anterior, Moisés e Arão estavam orando a Deus, então o fogo verdadeiro desceu. Moisés era homem de Deus e Arão, seu irmão, também. Mas os filhos de Arão não eram. E eles somente queriam aparecer para a plateia. E eles acenderam um fogo estranho e foram fulminados pelo poder de Deus. Por isso, meus irmãos, tome muito cuidado em ir atrás de novas revelações sem antes compreender a verdadeira revelação. Quando você compreender a verdadeira revelação, você vai ver duas coisas: que você não precisa de uma nova revelação, e, em segundo lugar, que uma nova revelação não existe, pois tudo aquilo que já tinha para ser revelado está na palavra de Deus. Glória a Deus. O último livro que fecha a nossa Bíblia é o livro de Apocalipse, que Apocalipse quer dizer literalmente revelação. E nesse livro está escrito em seus últimos versículos que qualquer que acrescentasse qualquer coisa ou tirasse qualquer coisa ia ter que se ver com Deus. Um Deus que acerca dele se fala: horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Todas essas coisas, e a gente nem começou a estudar os versículos. Vamos lá. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Meus irmãos, quem são Judá e Jerusalém aqui? São o reino do sul. Nessa época aqui do profeta Isaías, já havia sido dividido Israel em dois reinos. O reino do sul, conhecido como reino de Judá, que ficou formado por duas tribos, e o reino do norte, conhecido como reino de Israel, que ficou com as 10 tribos. E Isaías está profetizando no reino do sul, ainda que muitas das suas profecias também digam a respeito do reino do norte. Ele profetiza em 4 reis diferentes. Acerca de Isaías é importante que a gente diga a sua filiação. A Bíblia diz que ele era filho de Amós, e segundo os historiadores, esse Amós, ele era irmão do rei Acais. E por isso é que Isaías, ele é primo do rei Uzias, que veio a falecer, e nós vemos isso no capítulo 6. Quando, no ano em que faleceu o rei Uzias, ele foi para o santuário de Deus e teve aquela visão. Ele estava muito triste porque Uzias era o seu primo e eles tinham uma proximidade muito grande. Por isso, meus irmãos, entendemos um pouco a respeito dessa figura. Quem era Isaías? Acerca de Isaías, o seu próprio livro revela duas coisas: que ele era casado com uma mulher chamada de profetisa. No capítulo 7 e 8 vamos ver isso. E que ele teve pelo menos 2 filhos, aos quais Deus é que deu nome a esses filhos de acordo com o juízo que iria descer sobre o povo de Deus. Os seus filhos foram nominados. Então, conhecemos um pouco a respeito da vida desse homem que vamos estudar as suas palavras.
É importante falar a respeito de Isaías, porque como nós falamos no início da pregação, ele é um verdadeiro profeta. Uma das coisas que vai fazer com que você discirna muito bem quem é um verdadeiro profeta, que é raridade, quem é o falso profeta, que é o mais comum, é a respeito do fruto. O Senhor Jesus disse isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, quando ele fala acerca dos falsos profetas, ele diz: pelos frutos conhecereis. Vamos ver quão frutos agradáveis a Deus deu esse verdadeiro profeta. Possamos então dar esses mesmos frutos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Versículo 2: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Meus irmãos, é importante que você entenda que muitas coisas que foram reveladas aos homens aqui na terra ainda não haviam sido reveladas aos anjos lá no céu. Perceba que muitos anjos se maravilham e se maravilharam com o Evangelho que foi entregue a nós. Por isso que nós vamos ver que há festa no céu e na terra, em uma verdadeira pregação do Evangelho. Há festa nos céus e na terra, quando uma alma se converte. Os céus, eles estão ativamente participando da vida aqui na terra. Os anjos, eles são conservos do Senhor ao nosso redor. Eles não atendem às nossas ordens, mas eles atendem às ordens do nosso Deus, fazendo aquilo que o nosso Deus mandar. Assim como nós, como servos de Deus, devemos buscar ser o mais obediente possível. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quando você vê na sua Bíblia Senhor em letras garrafais, você vai saber que a expressão que tem no original é a palavra Jeová. Jeová já é uma tradução para o português, uma vez que no hebraico não existe vogais no nome Jeová, mas são 4 letras que formam o nome de Deus traduzido e falado por eles como Ieva, e não como Jeová. Mas a maioria das Bíblias, em vez de colocar Jeová, ela coloca Senhor em letras garrafais. E na sua Bíblia, muito provavelmente tem, porque o Senhor é quem fala. A respeito do Senhor é quem fala, eu gosto muito de uma frase de um determinado pastor, que ele diz: nunca dê ouvido a um homem que não ouve a Deus. Ontem nós estávamos falando acerca do livro de Apocalipse, lá na Igreja Formosa Betel, e nós estudamos uma passagem onde se falava a respeito da mulher que se alegrava, que se embebedava com o sangue dos santos. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: os ímpios, uma das principais alegrias dos ímpios é o sofrimento dos crentes. Sabe, a respeito do irmão João, a respeito da vida cristã dele, muitos amigos ímpios dele fizeram um bolão para ver quanto tempo ele iria demorar na igreja antes de se desviar. Graças a Deus todos perderam o bolão, porque ele continua firme em Cristo até hoje. Mas eu quero te dizer isso para que você aprenda uma coisa: a não confiar nos seus amigos ímpios. Eles podem até ser seus amigos, mas eles são amigos de Satanás também. Você vai descobrir em determinado momento da sua vida que eles são mais fiéis a Satanás do que a você. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que quando estamos em Cristo Jesus, formamos uma nova família. Uma família daqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Por isso, eu te digo mais uma vez: aprenda a não dividir os seus problemas com os ímpios, porque eles não vão poder te ajudar e muito provavelmente eles vão te atrapalhar. Aqui nós ouvimos que o profeta Isaías, ele está ouvindo do próprio Senhor algo que ele vai passar para o povo. O profeta, meus irmãos, ele faz aquilo que o pregador faz. O pregador é aquele que traz uma mensagem da parte de Deus para o povo. E era isso justamente o que o profeta fazia no Antigo Testamento.
Ele trazia uma mensagem que vinha diretamente do Deus para o povo. Ele era um interlocutor entre Deus e o seu povo. Quem é um profeta hoje em dia? São os pregadores do verdadeiro evangelho. Esses são os verdadeiros profetas que falam acerca do evangelho, que nos compele, nos convida a um arrependimento puro e genuíno, e nos ameaça com a ira de Deus, como todos os profetas faziam antigamente, para aqueles que se mantiverem desobedientes à vontade de Deus. Toda profecia, ele vai ter essa parte onde se apresenta uma oportunidade ao povo se arrepender, e avisa e alerta aquele povo as consequências do seu não arrependimento. É isso que Isaías está fazendo aqui como um resumo de tudo aquilo que a gente vai ver no livro dele. O capítulo 1 do livro de Isaías é como que um grande resumo acerca de todo o seu livro. Pois tudo que vamos estudar nos 66 capítulos, eles vão decorrer basicamente das informações que nós estamos aprendendo aqui agora. Ouve, eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Perceba, meus irmãos, muitas pessoas, eles costumam dizer que no Antigo Testamento as pessoas viviam debaixo da lei. Mas então Cristo Jesus veio ao mundo e agora as pessoas vivem e são salvas pela graça. É um grande engano. As pessoas sempre foram salvas pela graça, porque pela lei não há um justo sequer. Não há nem quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Todos precisam da graça de Deus para serem salvos. Todos precisavam crer em um Redentor que iria pagar o preço das nossas falhas e da nossa falta de entendimento. Eu não me canso de repetir acerca de como a Bíblia é perfeita em relação a isso e como o conhecimento da vinda de Cristo sempre foi algo conhecido desde Adão e Eva. Lá em Gênesis, no exato momento em que Adão e Eva estão sendo expulsos do paraíso, o Senhor Deus avisa a mulher ele avisa a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre os teus descendentes e o descendente da mulher. Os teus descendentes, o teu descendente lhe ferirá o calcanhar, porém ele, o descendente da mulher, pisará na cabeça da serpente. Está falando acerca do juízo de Deus, acerca daquele que viria e tiraria do mundo o pecado e pagaria o preço do pecado para os pecadores. Meus irmãos, o primeiro livro escrito da Bíblia, e foi escrito inclusive antes de Gênesis, todos vocês sabem que foi o livro de Jó. Gênesis foi escrito por Moisés, que veio a existir em um período muito depois de Abraão. Mas o livro de Jó foi escrito em um período próximo ao período de Abraão, por um homem que era tão temente a Deus como Abraão, que era o servo Jó. É a Bíblia que diz que ele era reto diante dos olhos de Deus. E Jó, no alto da sua aflição, ele escreve no seu livro: eu sei que o meu Redentor vive. E ele há de se levantar a meu favor. Mesmo Jó, centenas de anos antes da lei ser entregue para Moisés, já sabia que o Redentor viria e o redimiria das suas faces. Por isso, meus irmãos, nós olhamos para essa expressão que os judeus literalmente nunca entenderam até hoje. Para um judeu, dizer que alguém é filho de Deus é uma blasfêmia. Essa foi uma das causas que quiseram apedrejar Jesus, quando ele disse que ele era filho de Deus. A Bíblia vai dizer que nós também somos filhos de Deus quando cremos em Cristo. Mas, diferentemente de Jesus, que é filho de Deus em essência, ele e o Pai são um, nós somos filhos de Deus por adoção. Quando o sangue de Cristo nos redime do nosso pecado, quando somos justificados dos nossos pecados pela fé em Cristo Jesus, ele então nos aceita como seus filhos por adoção. Isso que acontece logo após a justificação, nós somos adotados.
Pastor, por que o senhor está explicando tudo isso? Para que a gente entenda que todas essas coisas já estavam descritas no Antigo Testamento, mas simplesmente o homem não entendia. Perceba como as coisas que estavam no Velho Testamento, elas precisavam ser explicadas pelo Novo Testamento. Olha o que Deus está dizendo aqui. Eu criei filhos e os engrandeci. Ele diz, eu criei filhos, mas os judeus nunca se acharam filhos de Deus. Porque de fato, filhos de Deus não são aqueles que se fazem filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são escolhidos por Deus para serem seus filhos. Segundo o Evangelho de João, não depende de quem quer. Perdão, filho de Deus não é aquele que nasceu da carne, nem do sangue e nem da vontade do homem. Nasceu única e exclusivamente da vontade de Deus. E segundo o livro de Romanos, não depende de quem quer e não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Por isso que Deus sempre teve um povo, desde Adão até hoje e até a volta de Jesus, o povo de Deus sempre existiu. Mesmo na Idade Média, que foram os anos mais escuros da humanidade, pelo menos segundo a maioria dos historiadores, a Idade Média, meus irmãos, entre os anos 5, entre os séculos 5 e o século XV, é conhecido como a Idade das Trevas. E foi a idade justamente em que quem foi que reinou? A Igreja Católica. Oprimindo o povo de tal forma, e aquele povo de Deus, por assim dizer, o catolicismo apostólico romano da Idade das Trevas, aquele povo de Deus apóstata, ele tentou dizimar os verdadeiros servos de Deus, mas eles não conseguiram. Sabe, Satanás sempre tentou destruir os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito de verdade. Na época do rei Acabe, nós vamos ver como Jezabel quase conseguiu isso, mas mesmo naquela época, onde foi a época de maior apostasia do reino de Israel, Deus reservou para si 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Por isso, meus irmãos, eu quero que você entenda, Deus sempre teve os seus filhos e sempre os terá. Mas é importante que você também entenda que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por isso, meus irmãos, a grande parte da igreja se enquadra no que está escrito aqui. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O que significa estar revoltado contra Deus? Fazer uma greve contra Deus? Significa fazer um piquete celestial? O que significa estar revoltado com Deus? Estar revoltado com Deus significa não obedecer às suas ordens. Basta você não obedecer às ordens de Deus, que você já é considerado o quê? Rebelde. A Bíblia diz que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, só existem dois tipos de pessoas em todo o planeta. Só existem dois tipos de seres humanos que vieram a existir desde Adão e Eva e vão existir até o último dia antes da volta de Jesus, que são aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. É duro dizer isso. Então quer dizer que aquela pessoa que eu conheço e que eu amo tanto, que não é cristã, é filha de quem? Você já sabe a resposta. Mas se você quiser que eu diga, é filha do diabo. Poxa, mas é uma pessoa tão educada, é uma pessoa que faz tanto bem. Não, ele faz o bem moral. Ele tem valores morais. Ele obedece às regras do homem, mas ele nunca obedeceu às regras de Deus. E é isso que significa você se revoltar contra Deus. Significa você declarar independência. Meus irmãos, qual foi a frase quem foi que declarou a independência do Brasil, valendo 10 pontos? Quem foi? Quem foi? Foi o primeiro ou o segundo? Dom Pedro I foi? Olha, você já tem certeza? Quer pedir ajuda ao universitário? Então qual foi a frase que ele disse nas margens do Ipiranga? Tá vendo? Ele disse independência ou morte. Ele estava se revoltando contra o imperialismo de Portugal.
E é isso que significa se revoltar contra Deus, significa declarar a sua independência. Existe um grande grupo de independentes na igreja. Quem são? São aqueles que acreditam no livre-arbítrio. Eles são totalmente independentes, eles escolheram seguir a Deus. Segundo a Bíblia, ninguém escolhe isso. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus nos disse: sabe por que vocês me escolheram? Ou acha por que vocês me escolheram? Porque eu escolhi vocês antes. Ele diz isso de uma maneira direta e inerrante. No capítulo 15 do livro de João, ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vocês. Todo aquele crente que é criança na fé, ele acha que foi ele que escolheu. Mas à medida que a gente amadurece, e principalmente quando a gente medita nas Sagradas Escrituras, a gente se deleita nessa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina da eleição divina. Como nós só estamos aqui porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Aprendemos isso, inclusive, ontem, estudando o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 17, e nós vimos lá: olha, aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, os nomes já estavam todos escritos no livro da vida. Por isso, meus irmãos, entendam uma coisa, é o que eu estou tentando dizer para ficar de uma forma bem evidente na sua cabeça. Não separe Velho Testamento e Novo Testamento como lei e graça, porque todos sempre foram salvos pela graça de Deus. Ninguém nunca conseguiu obedecer todos os preceitos da lei. Isso não significa que não devamos tentar obedecê-los, e é um assunto que a gente pode tratar em outro momento. Devemos nos esforçar para obedecer tudo aquilo que o Senhor nos mandou obedecer. Mas quando nós não conseguimos, nós não nos sentimos culpados. Mas quando não conseguimos, nós nos prostramos diante do nosso Redentor e pedimos que Ele nos salve. A semelhança de uma das orações mais fortes da Bíblia é a oração que nós lemos em Mateus 14:30. O apóstolo Pedro, quando ele estava submergido na água, ele havia andado sobre a água, ele havia duvidado, ele agora estava se afogando, e ele fez a oração mais breve e uma das mais poderosas da Bíblia. Ele disse: salva-me, Senhor. Isso é uma oração? É uma oração, tem todos os componentes da oração. E Jesus então o salvou. Os cristãos não são aqueles que salvaram a si mesmos, mas foram aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Nunca se esqueça disso. Por isso que o Senhor diz: eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Eles agora declararam a sua independência. Eles agora querem fazer o que quer, e é o que você mais encontra dentro da igreja. É gente que diz que ama a Deus, mas é totalmente independente. Olha, assim, eu amo a Deus, eu gosto muito do Evangelho, eu oro todo dia, eu jejuo, eu dou dízimo, mas tem coisa que quem escolhe sou eu. Deus não opina em nada. Então você não é um servo de Deus. Porque o servo de Deus é aquele que aprendeu que a sua vida está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Os servos do Senhor são aqueles que entregaram as suas vidas na mão do Senhor e que confiam nele, na certeza que o socorro vem do Senhor e no momento certo. Por isso, meus irmãos, tome muito cuidado, porque às vezes a gente olha para essa expressão revoltados e a gente não se enquadra nelas, ou pelo menos acha que não se enquadra, e diz: ainda bem que eu não sou revoltado. Eu digo: cuidado. Porque se você está agindo de uma forma independente de Deus, você se inclui nesse rol de revoltados. Versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Meus irmãos, a referência desses animais são animais de carga. Perceba, meus irmãos, que ele não está falando a respeito de animais impuros. Ele está falando acerca de animais que eram usados no trabalho do dia a dia. Animais que eram usados na agricultura. O boi e o jumento eram animais que as pessoas usavam no dia a dia. Eram pessoas que faziam tarefas. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? O que é que isso tem a ver com o texto? Deixa eu lhe dizer uma coisa que está escrito no Novo Testamento: os servos das trevas, eles são mais prudentes do que os servos da luz.
Sabe, meus irmãos, é isso que o profeta Isaías está dizendo aqui em outras palavras. Ele está dizendo: o boi entende, o jumento entende. Meus irmãos, os servos das trevas, eles entendem. Quem está dizendo isso é Jesus, e para isso Jesus nos ensina uma parábola. Ele diz: olha, determinado homem, ele era administrador de um certo senhor, um dono de terras. Esse senhor ficou sabendo que o administrador estava roubando ele, e então ele disse para o administrador, para prestar conta da sua administração, que ele ia ser demitido. O administrador fica com medo e ele diz: como é que eu vou sobreviver agora? Se ele me demitir, eu não tenho força para trabalhar e eu tenho vergonha de sair pedindo na casa dos outros. O que é que eu vou fazer? E ele diz: eu já sei o que eu vou fazer. E então ele vai lá nas pessoas que estavam devendo ao seu senhor e ele faz um novo acordo em relação àquelas dívidas. Aquele que devia 100, ele diz: olha, pague metade. Aquele que devia outro valor, olha, pague menos. E ele diz: por que eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer isso. Eu vou tratar eles bem, porque quando eu estiver precisando de alguma coisa, eu jogo isso na cara deles. Então assim, ó, é esse daí que eu... olha, se lembra que a sua dívida diminuir? Agora eu estou aqui sem trabalho, e aí, o senhor vai me ajudar? E o Senhor elogia esse homem. Por quê? Porque ele estava preocupado com o seu futuro. Sabe, meus irmãos, tem muitas pessoas que estão nesse exato momento trabalhando, como Marta. Marta estava trabalhando, achando que estava agradando a Deus, e Deus diz: Marta, Marta, você está preocupado com muita coisa, mas somente uma é necessária. Perceba, meus irmãos, que aqui ele está falando de pessoas que estavam trabalhando. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você já foi conversar com alguém de uma religião falsa? Você já parou para conversar com uma pessoa dessas igrejas heréticas? Meus irmãos, as pessoas dessas igrejas heréticas, ele coloca a maioria de nós no bolso. Eles estão fazendo aquilo por interesse. Por exemplo, essas igrejas que exigem uma soma grande de dinheiro e fazem as mais diversas campanhas para tirar dinheiro do povo. Você vê que tem determinadas igrejas, que eu não vou dizer o nome, que as ofertas e os dízimos, elas são levadas de carro forte. Aqui, meu irmão, as ofertas para serem levadas é um negócio pesado aqui, né? Normalmente é a mosca que sai levando a oferta. Porque é tão pesada que até uma mosca leva, né? Mas por que está acontecendo isso? Porque os servos das trevas, essas pessoas que ainda estão em trevas, eles são mais prudentes. Eles estão fazendo as coisas pela motivação errada, mas muitas vezes eles estão fazendo a coisa certa. É certo. Ofertar para Deus é certíssimo. A gente vai ver uma mulher, uma viúva pobre, que deu tudo que tinha para Deus, e Jesus diz: está vendo, essa mulher agiu corretamente. Mas é certo quando você faz pela motivação certa. Por isso que o Senhor coloca como boi e como jumento. Ele está dizendo: o boi e o jumento, eles estão entendendo o que os falsos estão pregando, e eles estão seguindo. Eles estão entendendo, como por exemplo, eu fui ensinado nos meus primeiros meses no Evangelho, até que o Senhor Jesus me salvou do falso Evangelho. Eu fui ensinado o seguinte: que a cada R$1 que eu desse para Deus, Deus ia me devolver 100. Então eu fazia essa matemática. No lucro. Até que teve um dia que eu dei R$1.000, e os 100 mil até hoje eu estou esperando. Sabe? E a ideia é essa. A gente acha que vai acontecer. Por quê? Porque a gente entende o que aquelas pessoas estão falando. Eles entendem o falso evangelho e eles seguem o falso evangelho, e é por isso que eles vão ser cobrados naquele dia, porque eles não deram ouvidos à verdade, mas eles preferiram acreditar na mentira. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele fala acerca dos sinais e prodígios dos falsos profetas. Ele diz: e eles farão tão grandes, quem fala isso é Jesus, tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganariam os próprios eleitos. E aí a gente vai estudar a vida de Paulo, e Paulo escreve aos Tessalonicenses na sua segunda carta. Ele diz: sabe, esses sinais e prodígios vai ser segundo a eficácia de Satanás. Mas quem foi que deu poder a Satanás, para Satanás dar o falso profeta? Deus. Ele disse: eu dei esse tipo de poder para que seja uma grande prova, para ver se essas pessoas querem me adorar ou se elas querem simplesmente
simplesmente tirar algo de mim. Como diz a Bíblia, a sanguessuga tem 2 nomes: dá. E a maioria das pessoas é como um boi e o jumento. Tudo que eles querem é o quê? Comer. Não, meu irmão. Tudo que o jumento e o boi querem é o quê? Um pastozinho verde. Vai comer aquele negocinho. Ele não quer saber de negócio de canção, de entender nada. Ele diz que é para trabalhar, eu trabalho, me dê minha comida e acabou. A maioria dos crentes é assim. O que eu preciso fazer para receber a minha bênção? Eu preciso vir 7 sextas-feiras? Eu preciso dar o dízimo certinho na igreja? Eu quero saber o seguinte, pastor, o que eu tenho que fazer para receber a minha bênção? Tem um determinado pastor, se a gente pode chamar de pastor, porque eu chamaria de mercenário, essa qualidade de gente. Mas ele se apresenta como pastor, como bispo, sei lá. E ele diz que na igreja dele ele oferece a bala ungida. Então, se você tem algum filho que tem dependência em drogas ou em álcool, ou se é até viciado em novela, diz que vício de novela, e o WhatsApp também está curando a bala ungida. Então você vai lá, você assiste o culto todo, dá um dinheirinho para ele, no final você recebe a bala ungida, pronto, leva a sua bênção para casa. Então as pessoas, elas estão dizendo isso, elas estão lá e elas entendem, então é para fazer isso, então é para subir no monte 7 sextas-feiras, então é para orar de cabeça para baixo, então é para fazer como? Perceba, meus irmãos, ele não está elogiando o boi e o jumento. Por quê? Porque boi e jumento é boi e jumento. Perceba que boi e jumento não é filho de Deus. Boi e jumento não tem nem alma, é animal. Sabe, tem muita gente que diz assim, mas Deus usa até o jumento para falar com o homem se quiser. Quantas vezes você viu o jumento falando na Bíblia? Uma, isso é exceção. É a mesma coisa, muitas pessoas usam Débora na Bíblia para dizer que mulher pode ser pastora. Meu filho, quantas pastoras e líderes mulheres você vai ver na Bíblia? Uma? E por causa disso você quer justificar o pastorado feminino que não tem no Novo Testamento em nenhuma passagem? Sabe, então é esse tipo de coisa que as pessoas, elas simplesmente aprendem o erro e dizem, eu quero o erro, porque o erro é bom, o erro é gostoso e eu adoro o erro. Esse negócio de verdade não é pra mim, não quer saber de verdade, verdade fica me incomodando, verdade me dá comichão no ouvido, como está escrito na palavra do Senhor, porque nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas levantariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Tudo isso só a respeito do boi e do jumento. Imagine, ô boi e jumento, né, que tem coisa para falar. Então, meus irmãos, não queira ser igual boi e jumento, porque boi e jumento não vai para o céu. Quem vai para o céu são os filhos de Deus, são esses que vão morar no céu. Por isso, se ocupe em ser um filho de Deus. O filho de Deus, percebe uma coisa, não é aquele que é perfeito, mas é aquele que está buscando a perfeição. Não é aquele que está fazendo tudo certo, mas é aquele que está aprendendo e se esforçando para fazer aquilo que é certo. O Filho de Deus não é aquele que sabe todas as respostas, mas é aquele que sabe recorrer a quem sabe todas as respostas. Por isso, meus irmãos, ele vai dizer aqui, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Meus irmãos, a expressão Israel vai falar a respeito do povo eleito. O povo de Deus, aquele que havia sido separado. É como muita gente diz assim, olha, fulano diz que é crente, mas eu vi roubando. Fulano diz que é crente, eu vi mentindo. Fulano diz que é crente, eu vi se prostituindo. Tem muita gente que diz assim, mas eu não vou para a igreja porque um vizinho meu que é crente, eu peguei fazendo coisa errada. Eu digo, meu filho, quer dizer que crente é aquele que diz que é crente? Não, crente não é quem diz que é crente. Crente é aquele que demonstra a sua fé através das suas obras. Esse é crente. Por isso, meus irmãos, nem todo aquele que é de Israel é israelita de verdade. Nem todo aquele que se diz povo de Deus é povo de Deus de verdade. A grande maioria do povo de Deus não entende. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, essas pessoas, se estiverem ouvindo o verdadeiro evangelho, estão fazendo um bom negócio. Por quê? Porque é um sério risco delas se converterem. Você se converte quando você ouve a palavra de Deus e quando o Espírito Santo a vivifica nos seus corações. A conversão é a união milagrosa desses dois fatores. A verdadeira pregação e a ação sobrenatural do Espírito Santo. Quando as duas forças se unem, então há uma conversão genuína.
Não existe conversão só com uma pregação verdadeira, e não existe conversão só com uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, mas Deus escolheu que as pessoas se convertessem com a junção dessas duas coisas. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Qual é a forma de você conhecer a Deus? Uma vez que você está sendo informado que você não entende a Deus, qual é a forma de você conhecer a Deus? Meditar na sua palavra de dia e de noite. Só isso? Não. Orar é uma das formas de conhecer a Deus. A comunhão com os santos é uma das formas de conhecer a Deus. E principalmente a pregação e o ensino da palavra é uma forma de conhecer a Deus. Sabe, hoje em dia, na maioria das igrejas, você não vai encontrar estudos bíblicos. Aqui, nós temos mais estudos que cultos. Nós temos estudo segunda, terça, 2 terça. Temos estudo na quinta, temos estudo na sexta. Por que isso? Porque o povo precisa conhecer a Deus. E como é que uma pessoa pode conhecer a Deus? Deus separou para si pastores e mestres para a edificação dos santos. Por isso, meus irmãos, você precisa ir para os estudos bíblicos. Você precisa ouvir uma pregação. Sabe, algumas pessoas dizem assim, eu vou ficar em casa lendo a Bíblia. Eu digo, meu filho, eu aconselho mais que vocês se esforcem para a igreja para o estudo. Quer dizer que eu ir para o estudo bíblico é melhor do que eu ler a minha Bíblia em casa? Não tenha dúvida em relação a isso. A maioria das pessoas que lê a sua Bíblia em casa sozinhos, sem ir para os estudos bíblicos, vão ter entendimentos os mais estapafúrdios possíveis. As pessoas leem a Bíblia e chegam às conclusões mais esdrúxulas possíveis. A prova disso é o grande número de heresias. De pessoas que supostamente leram a Bíblia. Um exemplo desses foi acerca de um filho de um pastor de uma igreja tradicional. Ele então estava lendo a sua Bíblia sozinho em casa, quando ele chegou com Terministe, acusando seu pai e a sua mãe, e disse, agora eu estou na verdade, vocês me enganaram a vida inteira. De que verdade é essa? Não, eu li lá que eu tenho que guardar o sábado. Como você tem que guardar o sábado? Eu estava lendo lá o Antigo Testamento, e está lá que tem que guardar o sábado, quem não guardar o sábado. Mas você sabe o que significa o sábado? Você já leu o livro de Hebreus todo para compreender o significado da palavra sabá, que quer dizer descanso? Você já entendeu que o nosso descanso é em Deus, em Cristo Jesus, mais perfeitamente? Você já entendeu? Não, mas eu li lá. Perceba que o perigo que é de você ler a palavra de Deus muitas vezes sem pessoas que possam ensinar o verdadeiro evangelho. Porque tem pessoas hoje em dia que o máximo que vão te fazer é te prejudicar mais ainda. Mas foi assim que Deus escolheu organizar a sua igreja. Perceba que quando esses crentes que dizem eu vou ficar em minha casa sozinho, eu e minha Bíblia, eles são revoltados. O irmão Ricardo nos ensinou aqui algumas semanas atrás acerca do capítulo 10 do livro de Hebreus, versículos 24 e 25. Não abandonem a congregação como é costume de alguns, mas estejam juntos. Sabe, essa comunhão santa é algo extremamente importante para conhecer a Deus, sabe? Você vai conhecer a Cristo Jesus na vida do seu irmão. Há uma união tão grande entre Jesus e a sua igreja e aqueles que são seus, a ponto de Jesus se confundir com eles. No capítulo 25 do livro de Mateus, ele diz, porque eu estava nu e me vestistes, porque eu estava com fome e me deste de comer. Mas Senhor, quando foi que fizemos essas coisas? Todas as vezes que fizesse a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Há uma união que nós não compreendemos direito e nunca vamos compreender aqui na terra, entre Cristo Jesus e os seus salvos. Ele está em nós e nós estamos nele, a tal ponto de nós sermos confundidos com ele. Por isso, meus irmãos, tome muito cuidado em querer fazer as coisas ao seu modo. Busque conhecer a Deus e fazer as coisas ao modo de Deus, que essa é a forma mais segura de percorrer o santo caminho. Por isso, meus irmãos, no primeiro momento, o que a gente precisa? Aceitar que não temos o conhecimento de Deus e então buscar conhecê-lo. É isso que o cristão faz. Ele conhece e prossegue em conhecer o Senhor.
Senhor. Por que é tão importante conhecer ao Senhor? Porque o povo perece, porque lhe falta conhecimento. É isso que faz com que as pessoas morram. Falta do conhecimento verdadeiro de Deus. Muitas pessoas acham que cultuar a Deus é simplesmente algo emocional. Eu fui para a igreja, eu me arrepiei todo. Tem pessoas que acham que buscar a Deus é simplesmente orar. E eu conheci pessoas ao longo da minha caminhada que eles passavam 5 horas orando, mas não passavam 5 minutos lendo a Bíblia. A pessoa chegava na igreja: Senhor Deus, visita a África, a China, a Indonésia. Senhor, visita aquele astronauta que está lá na Lua. Senhor, visita o pedinte, visita aquele que está embaixo do viaduto. Meu Deus, visita Neymar que está com cachumba. Senhor, visita Dilma que está sendo rejeitada. Deus, dá sabedoria a Eduardo Cunha. Visita o nosso governador. E a pessoa vai enumerando e passa 5 horas orando. Mas ela vai ler a Bíblia. Você sabe algum versículo? Ele diz: eu sei, é aquele. Eu sei, peraí, tá vindo. Tem um que eu sei. O Senhor é. O Senhor é o que mesmo? É isso aí, o Senhor é meu pastor, E tudo vai me faltar? Não, rapaz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai encontrar esse tipo de gente. Ele diz que tem uma intimidade sobrenatural com Deus. Deus revela o oculto e o profundo para ele, porque ele ora. Mas não entende nada da Bíblia. O que Deus pode falar com uma pessoa? Meus irmãos, você já tentou conversar com uma pessoa que fala japonês? Já conversou? Você, rapaz, qual é esse cara aí? Olha, é você, viu? Eu não fiz nada disso. Porque você não entende. Agora, como é que você vai conversar com Deus e entender a sua palavra? Sabe, é isso, é essa insensatez que a gente tem visto a olhos, cada vez no número maior dentro da igreja. Pessoas que buscam a Deus somente pela emoção. Pessoas que fazem sacrifícios, os mais estapafúrdios. Eu não sei se vocês se lembram de uma minissérie que passou na Globo há muitos anos atrás, O Pagador de Promessas. Eu estou lembrando disso porque eu lembrei quando o irmão Adams trouxe essa cruz lá de Aracaju. Ele fez lá em Aracaju, trouxe no ônibus e colocou aqui. Graças a Deus, para nos lembrar que você tem que ter a sua cruz se você quer entrar no céu. É importante que a gente entenda isso. Aquele pagador de promessas, ele fez aquela cruz, por quê? Alguém sabe? Alguém lembra? Não vale 10 pontos não, porque é bobagem. Mas era um jumentinho que ele gostava, que ele orou para um santo ou para alguém para curar, e aí a pessoa curou e disse: eu vou pagar essa promessa, vou entrar com essa cruz lá não sei aonde. E você vai dizer que uma pessoa daquela conhece a Deus? Mas muitas pessoas, olha que camarada espiritual, carregando a cruz por não sei quantos quilômetros, e a gente vai ver tantos romeiros que vão de joelho para determinados lugares pagarem promessa, e essas pessoas dizem que tem tanta intimidade com Deus dessa forma. Como você pode ter intimidade com Deus sem conhecer a palavra dele? Sabe, meus irmãos, essa insensatez que a gente vê hoje em dia. Como a gente valoriza esses falsos profetas que têm essa característica como base. Eles não conhecem a palavra de Deus. Sabe como é que você pega o falso profeta? Pela Bíblia. Quais são os questionamentos bíblicos ao falso profeta? Ele vai dizer: olha, uma vez eu conheci algum. Eu já conheci algum. Mas teve uma vez que, sabe, na época assim eu gostava de pegar falso profeta, mas hoje em dia eu não gosto mais não, porque isso não é de Deus. Mas eu cheguei para esse falso profeta e disse assim: não, você está dizendo... E fiz uma pergunta bíblica para ele. Disse: não, mas isso é mistério. Como assim mistério? Está aqui revelado. Você quer que eu leia a resposta? Não, porque isso é profundo demais. Teve uma pessoa uma vez que falou assim: olha, acho que para mim e para o meu irmão Ricardo, disse assim: ó, eu não vou responder isso porque é muito profundo, vocês não vão aguentar a profundidade. Tipo, realmente eu nunca fiz mergulho subaquático, então se você mergulhar mais de 100 metros de profundidade, talvez eu tenha problema. Mas, sabe, as pessoas, elas dizem que têm as experiências espirituais as mais incríveis possíveis, mas elas não conhecem a palavra de Deus. Nunca acredite em nada que não tenha a sua base na palavra de Deus. Aleluia. Tudo aquilo que Deus tem para falar para mim e para você vem da palavra dele.
A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Sabe, toda a palavra de Deus. Olha, meus irmãos, a respeito de dons, as pessoas dizem que essas manifestações seriam dons, mas a Bíblia diz que todos esses dons vão passar, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Você percebeu que a palavra de Deus é incomparável? Por isso, meus irmãos, o fato de você e eu conhecermos o verdadeiro Evangelho é algo que tem que fazer a gente gritar gol todo dia. É gol! Você está alegre por quê? Porque eu entendo. Sabe, Arquimedes ficou alegre porque descobriu o negócio de uma leizinha da física e eu estou compreendendo a Deus, rapaz! É isso que tem que dar alegria ao seu coração. Você entende a palavra de Deus. A palavra de Deus não é mais loucura para a sua cabeça. Ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Eu me empolgo, viu, gente? Graças a Deus. Versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe algo que eu estava até falando com os irmãos aqui antes da gente começar o culto. Tem principalmente esses crentes. Você vê como um pecado puxa outro pecado, né? Esses crentes super tirada espiritual, que jejua 17 dias por mês, que oram 24 horas por semana, sabe? Você vai conversar com esse pessoal, e esse pessoal, teve uma vez, eu acho que foi até minha irmã que me comentou, que disse que tinha um profeta que ele era tão santo, que para você conversar com ele, você tinha que ir jejuando. Eu falei, rapaz, esse camarada dá choquinho então, né? Como é que eu vou falar com ele? Bota um véu assim entre você e ele, como é esse negócio? Porque para você conversar com a pessoa, você tem que estar jejuando. Eu digo, rapaz, é poder do engano, né? E a gente olha para essas coisas, essas pessoas que se dizem espirituais, elas dizem, aí você pergunta, você pega para uma pessoa que se diz espiritual e diz assim, você é pecador? Eu digo, não, eu não sou pecador. Afinal de contas, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não minto. Eu falei, você já está mentindo. Não estou mentindo nada. Está mentindo quando você diz que não é pecador. A Bíblia diz que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Sabe, uma das grandes verdades da Bíblia geraram, né, não procedem porque procedem da Bíblia, mas geraram uma expressão em latim que é simus justus ad peccatum, que quer dizer o cristão é simultaneamente justo e pecador. Em essência, ainda somos pecadores, mas pelo poder sobrenatural de Deus, nós fomos justificados. E pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós, nós estamos sendo aperfeiçoados. De que forma? Através do Espírito Santo que habita em nós, a nossa carne ela é subjugada, ela é dominada, a nossa carne não morre, ela é mortificada. Só vamos ser separados dessa essência pecaminosa quando recebemos o corpo glorificado. É por isso que o cristão, enquanto estiver vivo aqui na terra, ele vai ter dentro de si uma luta muito grande entre a carne e o espírito, como o apóstolo Paulo retrata isso em Gálatas capítulo 5. Então, meus irmãos, quando Deus fala, vocês são uma nação pecaminosa, isso não é Deus acusando a gente, dizendo vocês vão para o inferno, mas é Deus mostrando para a gente o quanto a gente precisa se arrepender, se humilhar e orar. Como está escrito em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. É isso que o fato de você entender que você é um pecador não vai te afastar de Deus, vai te aproximar ainda mais de Cristo. Glórias a Deus. É isso que a gente vê no caso daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus justificou aquela mulher. Disse, olha, aquele que não tiver pecado vai tirar a primeira pedra. Ninguém apedrejou aquela mulher. A gente vê isso na vida de Zaqueu, que era um camarada ladrão, o maior 71 que tinha lá em Jericó, passava os outros para trás. Como é que você sabe isso, pastor? Porque foi ele que disse, todo aquele que eu passei para trás eu vou restituir 4 vezes mais. Eu não estou acusando ele justamente, é ele que assumiu a sua culpa, graças a Deus. Então Jesus diz, olha Zaqueu, convém
nem que eu esteja em sua casa. A gente vai ver, Jesus estava na casa de um determinado fariseu, entra uma mulher prostituta, começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos, e Jesus olha para aquela mulher e disse: olha, mulher, seu pecado vai ser perdoado. Sabe? A ponto das pessoas dizerem que Jesus andava com pecadores, mas Jesus não andava com os pecadores. Os pecadores arrependidos vinham até Jesus e Jesus os abraçava. Ele mesmo declarava: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, levai o meu fardo, porque é leve e suave. Perceba, meus irmãos, como o fato da gente enxergar que somos pecadores vai produzir em nós gratidão e vigilância. Se eu sei que eu posso tropeçar, então eu vou ter muito mais cuidado com o meu andar. Mas aquelas pessoas que acham que não vão tropeçar, elas têm a grande probabilidade de cair, porque elas não estão vigilando. Por isso, meus irmãos, ele diz: ai desta nação pecaminosa. O grande problema, meus irmãos, aquilo que vai impedir que você chegue ao céu, não é o pecado, é o pecado não confessado e não arrependido. Se nós tivéssemos o poder de não pecar, nós não precisávamos de alguém que morresse em nosso lugar. A Bíblia diz: felizes aqueles que Deus jamais imputará pecado algum. Você vai ver a vida de todos os homens de Deus do Antigo Testamento, todos eles tiveram falhas. Sabe, Moisés, um dos maiores homens, o homem mais respeitado do judaísmo é Moisés, a ponto das pessoas dizerem: somos discípulos de Moisés até hoje. Moisés não foi permitido a ele entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Abraão, pai da fé, mentiu 2 vezes com medo de matarem ele. Perguntaram: e aí, Sara é sua mulher? Minha mulher é o quê? Minha irmã. Gostou? Pode levar para casa. E 2 reis quase se casaram com Sara, porque Abraão não teve coragem. Eu não estou dizendo que talvez eu fizesse até pior que Abraão. Sabe, não estou julgando Abraão, mas estou mostrando na Bíblia que Abraão precisava ser justificado tanto quanto eu e você precisamos. Sabe, então é isso que é importante a gente aprender. Por isso, quando a gente vê a respeito de pecado, olhe para o seu pecado. Essa semana eu falei com alguém, pode memória quem foi. Eu disse: meu irmão, sabe qual é o pecado que você tem mais que se preocupar? E ele ficou pensando. Eu disse: eu vou facilitar a sua vida. É o seu. O pecado que o seu vizinho não pode fazer nada por você. Pelo menos não pode te arrastar para o inferno. A menos que você se deixe influenciar. Mas o pecado em si dele não pode fazer nada por você. É o seu e o meu pecado que nos fazem mal. É o nosso pecado que precisamos. Então, quando somos lembrados, sabe, há uma história a respeito de Lutero que eu gosto muito. Eu amo histórias a respeito dos verdadeiros crentes. E Lutero com certeza foi um deles. Lutero, ele era muito conhecido por passar algumas horas orando em voz alta em verdadeiras batalhas espirituais, às vezes com o próprio diabo. Em uma dessas batalhas, Satanás apareceu para ele e disse: seu pecador miserável, você acha que você vai morar no céu? Naquele momento, o diabo ficou assustado. Imagina o diabo assustado. O diabo ficou assustado quando ele viu Lutero rindo, porque Lutero estava angustiado. E aí o diabo chegou para tirar uma onda com Lutero. E aí, quando o diabo disse: seu pecador miserável, você acha que vai morar no céu? Lutero sorriu. O diabo disse: você está sorrindo por quê, seu doido? Muito obrigado por me lembrar que eu sou pecador, porque o meu Senhor Jesus morreu para salvar pecadores como eu. Como está escrito lá em Timóteo, Paulo fala: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Perceba, meus irmãos, que essa acusação de Isaías, ó nação pecaminosa, não tem que nos causar temor. Mas se você é um crente, essa acusação tem que lhe causar gratidão, porque o seu pecado foi redimido, porque você foi justificado diante de Deus, pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, através do próprio sangue dele. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Perceba agora, o problema é esse. Sabe, muitas pessoas, elas estão cansadas. Sabe,
sabe? Tinha um demônio na Bíblia que diz que fazia com que a mulher andasse assim, sobre, sabe? Envergada. Aí Jesus expulsou o demônio e a mulher começou a andar ereta. Meus irmãos, fazendo menção a isso, muitas vezes nós andamos sobrecarregados por causa dos nossos pecados. Esse é o grande problema, o pecado não confessado. Muitas vezes estamos carregando pecados com a gente. Pecados ocultos ou pecados que a gente não quer largar. Verdade. Sabe, a gente já aprendeu que aquilo é pecado, mas aquilo faz um bem tão grande. Quer ver um pecado assim que a gente tem um carinho todo especial por ele? Glutonaria, né? Então, poxa, ainda mais se você mora numa casa, se você então é amigo do irmão Chiquinho, o negócio fica difícil, porque ele é chefe de cozinha. Então ele faz aquele negócio assim, e você diz assim, aí é covardia, aí fica difícil ser crente. É por isso, meus irmãos, que no caso do meu irmão Chiquinho, que vai trabalhar em restaurantes chiques, é por isso que é bom que restaurante chique, aquelas comidas caras, porção pequenininha. Então você tem perigo, o máximo que você pode pecar é na luxúria, né? Mas na glutonaria não, porque as comidas é pequenininha, né? Mas a gente, meu irmão, que aquele pessoal da feijoada, sarapatel, sabe, mumuzá, quando a gente vê um que está no capricho, é um prato, é dois pratos, o terceiro e o quarto já é a gente suando, a barriga dilatada, mas a gente pensa que vai morrer, então deixa eu comer logo porque vai acabar, sabe? E a gente diz, mas será que glutonaria é pecado? Segundo a Bíblia, é. Glutão vai para onde? No inferno. Então quer dizer que aquele pastor gordo, olha pastor, o senhor até emagreceu, mas ainda está um pouquinho acima, sabe? Tem gente que olha para a foto, por exemplo, de Spurgeon, as fotos que a gente vê dele, ele era um pouquinho recheado. Mas isso não significa que ele vai para o inferno. Muitas vezes nós pecamos isso e nós nos arrependemos, mas às vezes ainda tropeçamos. A grande questão, se você se arrependeu ou não do pecado, é o seu relacionamento com ele. Quando você peca, você fica triste. Quando você peca, você fica, sabe, você fica decepcionado com você mesmo a ponto de querer acabar com tudo. É isso que Paulo sente. Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Um dos sinais do verdadeiro arrependimento é que você tem nojo, você tem raiva do seu pecado. Você não se relaciona com ele como se fosse uma coisa pequena, mas você se relaciona com ele como se fosse uma coisa séria, que te traz muita tristeza e muito pesar. O crente é aquele que até tropeça, mas ele tropeça depois que ele lutou com todas as forças para tentar não tropeçar. Por isso, meus irmãos, nessa afirmação, nós precisamos sim nos preocupar. Nós estamos carregando a nossa iniquidade ou nós colocamos ela aos pés da cruz? O cristão, ele não carrega os seus pecados, mas os seus pecados são todos eles confessados o tempo todo diante do Senhor Jesus. Nós pecamos e confessamos. E nós fomos ensinados pelo apóstolo João: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, nunca se esqueçam que nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso nós não precisamos estar carregados com as nossas iniquidades. As nossas iniquidades já foram perdoadas. Nós precisamos agora confessá-las e deixá-las. Pois todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem são aqueles que estão carregados com a iniquidade? São dois grupos de pessoas. São, em primeiro lugar, os hipócritas. São aqueles que fingem não ter iniquidade alguma e eles colocam a sua iniquidade debaixo do tapete. E em segundo lugar, são aqueles que são os negligentes. São aqueles que nem estão preocupados com isso. Então, você chega para cá e a pessoa diz assim: rapaz, você já pensou a respeito do seu pecado? Pai, não quero nem pensar. Porque se eu for começar a pensar a esse respeito, vai me dar uma dor de cabeça, então deixa isso para lá. Não, meus irmãos, o pecado é um assunto muito sério para a gente deixar para depois. A gente não sabe se vai haver um depois para a gente. Ontem nós aprendemos lá na Formosa Betel acerca de uma parábola que Jesus nos ensina que a sua volta será como um ladrão. E ele diz: se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, ele se prepararia e o ladrão não conseguiria roubar. Mas porque o dono da casa não sabe a hora que o ladrão vai chegar, é importante que ele esteja preparado o tempo todo.
Por isso que Jesus nos orientou: orai e vigiai sem cessar, para não cairmos em nenhumas tentações. Então, meus irmãos, é um conselho que eu te dou encarecidamente. Eu suplico a vocês e eu aviso a mim mesmo que nós não brinquemos com o pecado. Lide seriamente com o seu pecado. Confesse ele diante de Deus. Se quebrante diante de Deus. Peça que ele o salve. Ele o salvará. Foi isso que Pedro fez, como nós falamos aqui no começo. Salva-me, Senhor, que Jesus o salvou. Quando você estiver na sua oração de confissão, confessando os seus pecados diante de Deus, peça a Cristo que o salve e ele o salvará. Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Perceba, meus irmãos, essas acusações. Eu quero correr porque o tempo já não nos permite mais. Mas ele diz aqui, raça de malignos. Meus irmãos, essa expressão é muito parecida com a expressão que João Batista usou. Quando foi que João Batista usou essa expressão? Quando as pessoas começaram a vir se batizar, e as pessoas estavam se batizando achando que o batismo em si os salvaria. Então a pessoa diz, então quer dizer que é assim, eu posso me batizar e aí agora eu estou garantido. Eu me batizei e pronto. Não preciso fazer mais nada. Tem gente que às vezes vem conversar comigo, pastor, eu sou crente e batizado. E meu filho está me dizendo nada. Sabe? E João Batista viu essas pessoas vindo e ele disse, olha, cuidado. E ele chama aquelas pessoas de raça de víboras. E as pessoas hoje em dia, mas que camarada mal educado. Você já viu toda a interpretação de João Batista no cinema ou em qualquer outro lugar, mostra o camarada ranzinzo, né? Chamando os outros de Mas o que ele está falando aqui é uma expressão fortemente teológica, que nada tem a ver com raiva. Uma coisa que eu falei a vocês no começo da pregação, a maldição que Jesus lança em Satanás por ter enganado Eva, qual foi? Eu porei inimizade entre os teus descendentes e o descendente da mulher. Sabe quem são essas raças de malignos? São os que são descendentes de Satanás. São aqueles que não saíram das trevas para a luz como cristão, mas ainda continuam em trevas. Existem muitos cristãos que muitas vezes ainda não passaram por essa experiência do novo nascimento, por essa experiência sobrenatural, onde os nossos olhos são abertos, onde o nosso coração é trocado. Tira-se o nosso coração de pedra, coloca-se um coração de carne, como está no livro do profeta Ezequiel. Essas pessoas que não tiveram ainda essa experiência, elas ainda estão em trevas. Elas ainda estão, muitas vezes, cegas com Satanás. Como está escrito lá, pois o príncipe, em 2 de Coríntios, pois o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam na verdade de Deus. Então ele diz, essas pessoas, elas são filhos corruptores. Perceba, meus irmãos, que a expressão que ele diz é, vocês não só são corrompidos, como vocês estão corrompendo os outros. Sabe, é um problema muito grande quando você faz os outros tropeçar. Isso quem está dizendo não sou eu, isso quem está dizendo é a Bíblia. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. A Bíblia vai dizer, é necessário que haja escândalos, mas ai de quem por meio eles vierem. Essa acusação ainda é mais grave que a primeira. Perceba como o juízo vai, como a acusação vai aumentando, como os pecados eles vão aumentando gradativamente. Ele diz, olha, vocês são raças de maligno, vocês ainda estão em trevas, mas o pior é que em vez de vocês estarem levando luz, vocês estão levando, perpetuando essas trevas. E finalmente ele vai dizer, o que é que esse pecado, onde é que vai desembocar isso tudo? Ele disse, vocês vão abandonar o Senhor. Aquele que não tem a luz verdadeira, aquele que não passou por a experiência do novo nascimento, ele não vai perseverar até o fim. Nós vemos isso em uma das cartas que Paulo escreveu, se eu não me engano, a última carta que Paulo escreveu, 2 de Timóteo. Ele diz, porque Demas, amando o presente século, nos abandonou. Quem era Demas? Demas era um cooperador do evangelho com o apóstolo Paulo. Mas ele não suportou até o fim. Por quê? Porque ele não tinha se arrependido de verdade. Por quê? Porque ele ainda estava em trevas. Por quê? Porque ele não havia nascido de novo.
É por isso que não adianta a gente se enganar. A gente precisa ter sinceridade diante de Deus. Senhor, será que de fato eu nasci de novo? Será que de fato, Senhor, eu tenho feito o que é certo? A gente precisa ter um diálogo honesto com Deus sempre que nós estivermos orando. Mas eles dizem, eles abandonaram o Senhor. Eles não permaneceram, são aqueles que retrocederam. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Pois os que retrocedem, retrocedem para a sua própria perdição. É isso que a Bíblia fala. Os apóstatas são aqueles que estão retrocedendo para a sua própria destruição. Nós não retrocedemos, nós avançamos em direção à vida eterna. E agora, meus irmãos, eles não somente abandonaram o Senhor, como eles blasfemam agora. Perceba que o pecado só está aumentando aqui. É como uma grande escada, onde a gente peca, como se estivesse enchendo o cálice da ira de Deus. Como na época do dilúvio, que o homem foi pecando de tal forma antes do dilúvio, que Deus virou para Noé e disse: basta! Já pecaram demais! Noé, meu filho, faz um barco grandão aí, pega os bichos, que eu vou acabar com tudo! Por quê? Porque eles encheram o cálice da ira de Deus. Eles foram pecando, cada vez mais intensamente. Aqui a gente vê essa mesma progressão. Eles agora estão blasfemando do Santo de Israel. Meus irmãos, eu creio que vocês, como eu, nós preferimos que as pessoas nos maltratem do que maltratar os nossos filhos, não é assim? Então, se alguma pessoa vem falar alguma coisa na minha cara, muitas vezes eu não vou fazer nada, ficar até tranquilo. Mas se alguma pessoa maltratar um dos meus filhos, aí o negócio vai empenar, eu vou ter que precisar ser mais crente. Aí eu vou precisar que o Espírito Santo me apregou na cruz, que é para eu não sair dela. Por quê? Porque nós não gostamos quando pegam dos nossos filhos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso vem de Deus. Deus também é assim. Muitas pessoas às vezes fazem a pergunta: onde é que Deus estava quando aquela criança foi estuprada? Onde é que Deus estava quando houve aquele genocídio em um país lá na África? Onde é que Deus estava quando naquele tsunami na Indonésia morreram mais de 100 mil pessoas? Onde é que Deus estava quando teve aquele, outro terremoto no Nepal? Acho que foi no final do ano, no início desse ano, e morreram dezenas de milhares de pessoas, inclusive muitos cristãos que estavam lá. Onde é que Deus estava? A resposta é simples: no mesmo lugar que ele estava quando mataram o filho dele. Deus está assistindo isso tudo, Ele está no controle disso tudo. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Nenhuma das coisas, nenhum dos desastres que aconteceram na história da humanidade aconteceram fora do controle absoluto de Deus. Por algum, com o seu poder, muitas vezes incompreensível à nossa mente tão limitada, Deus faz com que todas as coisas aconteçam conforme a sua vontade. Quem pode frustrar os planos de Deus? Resposta: ninguém. Deus está no controle de tudo. Mas, meus irmãos, mesmo estando no controle de tudo, aquilo que mais suscita a ira de Deus é quando as pessoas blasfemam do Santo de Israel. Esse é o grande pecado que vai condenar toda a raça humana. As pessoas não são condenadas porque elas fizeram isso ou aquilo, elas são condenadas porque não creram em Cristo Jesus. Essa é a condenação. Todos aqueles que foram lançados no inferno, eles não foram lançados no inferno simplesmente por pecados específicos, mas o fato das pessoas serem lançadas no inferno é por esse único e exclusivo pecado: não crer em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele vem e nos convence, mas aqueles que não são convencidos pelo Espírito Santo, eles são condenados de não crerem em Cristo Jesus, de blasfemarem do Santo de Israel. E quem é o Santo de Israel, senão o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Por isso, meus irmãos, é importante que a gente valorize isso. Cuidado com o seu tratamento em relação a Jesus, como você tem tratado ele. Muitas pessoas estão na igreja hoje em dia, estão tratando Jesus como um servo. Eu quero dizer que Jesus é Senhor. Muitas pessoas têm tratado Jesus como um qualquer, e Jesus é Deus. Por isso, tome muito cuidado com o seu relacionamento com Jesus Cristo.
eles blasfemaram contra o Santo de Israel e voltaram-se para trás. Vamos parar aqui, semana que vem, se Deus assim o permitir, vamos reiniciar o versículo 5. Mas que nós possamos levar 2 apontamentos finais antes da gente orar. Em primeiro lugar, seja humilde. Seja humilde. Admita que você não sabe determinadas coisas na sua vida. Muitas vezes a gente diz assim: eu acho que isso vai fazer bem para mim, eu acho que eu tenho que fazer aquilo, eu acho que eu tenho que fazer aquilo outro. Você não tem que achar nada. Peça a Deus a informação correta e Ele te dará. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, se você não conhece a Deus, não é problema. O problema é você continuar sem conhecer a Ele. Tenha humildade em admitir que não conhece e busque conhecer Ele da forma correta. Em segundo lugar, seja manso, seja ensinável. Permita-se ser moldado por Cristo Jesus. Não resista ao agir do Espírito Santo. Não resista à palavra de Deus. Como é resistir à palavra de Deus? Nós ouvimos a palavra de Deus, olhamos a palavra de Deus e a gente diz assim: ah não, mas isso eu não vou fazer, mas isso é impossível. Mas quem consegue fazer isso? Não reaja desse jeito. Veja aquilo como um lugar que você precisa alcançar. Por exemplo, eu quero chegar ao farol de Itapuã. Será que eu consigo chegar no farol de Itapuã em 30 segundos? Andando? Será que eu consigo chegar em 10 minutos? Mas provavelmente, se eu passar algumas horas andando, eu chego lá. Assim também não é. Quando você ouve aquela pregação, não significa que você vai conseguir cumprir ela instantaneamente. Significa que você recebeu um referencial que você tem que seguir. Eu tenho que conseguir chegar ali. Então você começa a andar para chegar ali. Por exemplo, a Bíblia diz que você tem que perdoar, pois aquele que não perdoa não será perdoado por Deus. Eu não estou conseguindo perdoar, mas eu sei que eu preciso. Então eu começo a andar naquela direção. A Bíblia diz que eu não tenho que me preocupar em ajuntar tesouros na terra, mas sim me preocupar em ajuntar tesouros no céu. Mas ainda eu sou uma pessoa muito apegada a algumas coisas materiais. Então o que eu vou fazer? Eu vou desistir? Eu vou me matar? O que eu vou fazer? Não, você vai ter isso como meta na sua vida e você vai se esforçar para chegar lá. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma última coisa a respeito de um nadador. O que é que isso tem a ver? Tem a ver, tenha paciência. Determinado nadador que foi campeão olímpico, ele tinha um hábito meio maluco. No teto do seu quarto ele colocava alguns números. Era o número que ele queria alcançar. Então, digamos que o recorde mundial era 30 segundos em determinada prova. E ele botava lá 29 segundos e 57 centésimos. Se eu quero chegar lá. E todo dia ele ia treinar e ele batia na trave, era 30,01, era 30,02, tinha dia que dava 30 certinho, ele não conseguia chegar, mas estava lá, todo dia ele ia dormir e dizia: eu preciso chegar essa é a minha meta. É assim que o cristão faz. Quando recebemos a palavra de Deus, nós recebemos uma meta que nós temos que cumprir. E isso vai sendo feito gradativamente pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus continuadamente ministrada na nossa vida. Porque constantemente precisamos ser relembrados. Porque uma das coisas que melhor a gente sabe fazer é esquecer o que é bom. Esquecer o que não é bom é difícil. Mas esquecer o que é bom a gente esquece rapidinho. É verdade. Então por isso que a gente precisa muitas vezes ouvir pregações e a respeito até de coisas que a gente já ouviu, para que aquilo fique cada vez mais forte na nossa mente, e aquela é a nossa meta, e nós vamos andar naquela direção. É isso que Paulo diz literalmente em Filipenses. Ele diz: eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu deixo para trás as coisas que passaram, e estou indo em direção da minha meta. Qual era a meta de Paulo? Ser parecido com Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela vida desses irmãos e irmãs que estão se santificando diariamente para Ti, Senhor. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Por isso suplicamos pelo Teu poder nas nossas vidas. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos ajuda, Senhor, a cada vez mais deixarmos as trevas de lado e andarmos somente na Tua graciosa luz.
Não permita, Senhor, que nenhuma das palavras que foi dita por Ti, Senhor, caia no nosso esquecimento. Mas, ó Santo Espírito, nos relembra o tempo todo as coisas que nós temos aprendido na Tua Santa Palavra. Ó Deus, continua a falar conosco dia a dia. Continua a nos conduzir, Senhor, pelo Teu santo e reto caminho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E nós dizemos: Amém.